todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, estamos de volta, estamos aqui hoje para a leitura do capítulo de número 9. O capítulo de número 8, ele nos trouxe a conhecimento referente a um homem chamado Saulo, o qual Estevão foi lançado aos pés dele. Esse homem chamado Saulo, ele deu início a uma grande perseguição da igreja, da igreja primitiva. Ele dá início a uma perseguição onde homens e mulheres são levados presos, açoitados por conta do evangelho que eles estão pregando naquele tempo, Então agora no capítulo de número 9, nós vamos saber o que acontece com esse homem chamado Saulo de Tarso, Esse homem, então, ele deu início a essa perseguição, onde ele vai usar da autoridade que ele tem, porque ele é um homem estudado acerca das leis judaicas, Ele é formado na teologia rabínica e ele vai, então, perseguir o povo cristão no intuito de parar com esse movimento, daquilo que eles chamam de seita messiânica, Esse novo evangelho que está sendo pregado, eles vão tentar conter essa pregação. Versículo de número 3 do capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim: Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam a ninguém. Então esse capítulo ele vai iniciar dizendo que Saulo, no uso da sua autoridade, do poder que ele tinha diante das lideranças do Sinédrio, ele vai pedir cartas para que essas cartas o autorizem a ir para Damasco e lá, na tentativa de conter esse movimento, essa pregação, ele vai tentar com essas cartas trazer de volta a Jerusalém o povo que foi disperso. Lembram que a gente falou que o povo ele se dispersou por conta da perseguição depois da morte de Estevão? O povo ele se dispersou, cada um foi para uma cidade, lá eles começaram a cumprir o papel de missionários, começaram a pregar o evangelho. Então Paulo pede aos sacerdotes, pede às lideranças de Jerusalém que dê a ele uma cartas que concedam com que ele vá à cidade de Damasco e traga de volta essas pessoas que estão lá pregando. É uma tentativa de calar esse povo. Ele vai entrar na cidade de Damasco com o intuito de, com essas cartas, trazer de volta as pessoas, os judeus que estão em Damasco pregando o novo evangelho, trazer de volta a Jerusalém, para que eles sejam, então, para que impute a eles, a pena de morte, para que eles sejam mortos da mesma forma que Estevão foi, pela blasfêmia, acusados de blasfêmia. Então agora ele, com essas cartas, na posse dessas cartas, que foram dadas a seu pedido, foram dadas a ele, na posse dessas cartas ele vai seguir em direção à cidade de Damasco. O que ele não sabe é que essa ida, que esse caminho vai mudar a vida dele para sempre. Então ele toma agora com ele algumas pessoas, toma seus cavalos e suas carruagens e vão em direção à cidade de Damasco, com a posse dessas cartas que o autorizam a trazer esse povo de volta a Jerusalém. Esses judeus, que estão pregando o evangelho em Damasco. Paulo, então, toma a direção, pega essa rua que leva à cidade de Damasco. E nessa ida, a Bíblia vai dizer, Lucas deixa escrito, então, como foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. O versículo que nós lemos diz que, de repente, se aproxima, quando Paulo ele se aproxima, está próximo a chegar, a entrar na cidade de Damasco, uma luz
uma luz chega até a vida de Paulo, né? Uma luz que desce do céu, chega até a vida dele, e uma voz, essa luz faz com que ele caia, né? Se coloque ao chão, e uma voz fala com ele. A Bíblia vai dizer que esta voz chama ele pelo nome, mostrando que conhece a vida dele, que conhece a pessoa de Saulo. E essa voz vai perguntar a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, na posse de ouvir esta voz, ele já sabe a quem ele está perseguindo, né? A voz pergunta a ele por que ele persegue, por que você me persegue? Quando a voz pergunta isso, certamente Saulo ele já entende quem está falando com ele, porque ele sabe a quem ele está perseguindo. Mas Saulo, ele vai ouvir, né, essa voz e vai dizer: quem és tu, Senhor? Em resposta a esta pergunta que Saulo fez, essa voz vai responder. Essa voz vai responder a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque Paulo estava pensando perseguir homens e mulheres, açoitar homens e mulheres. Mas esses homens e mulheres, eles estavam cumprindo uma missão dada pelo próprio Jesus. Eles estavam cumprindo, né, uma missão que Jesus os incumbiu a fazer. Então, na perseguição a esses homens e mulheres, Paulo estava perseguindo a Jesus, né, e o seu evangelho, a sua palavra. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, né? E que quem tenta contra as nossas vidas, né, tenta e fere o próprio Deus. Aquele que está fazendo a vontade do Senhor, ele não é atingido apenas a si, né, os seus sentimentos, a sua conduta, o seu coração, mas o coração de Deus é atingido, né? Deus, ele toma para si as nossas dores. Então, na perseguição em que Paulo fazia a igreja, ele perseguia o próprio Jesus, ele perseguia o próprio Deus. Então, Jesus vai dizer a ele: Paulo, eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. E esse encontro, então, esta luz, a Bíblia diz que vai cegar os olhos de Paulo. Outrora, aquele que tinha autoridade, né, que tinha poder, é necessário que ele seja levado à cidade de Damasco, né, carregado por conta de não poder agora enxergar. Ele é levado totalmente indefeso, né, e cego à cidade de Damasco. E a Bíblia vai dizer que os homens que estavam com ele também ouviram esta voz, mas eles não viam ninguém, eles apenas ouviam. E então, por conta disso, a Bíblia diz que eles ficaram espantados, que eles ficaram espantados de ver o que estava sendo. Eles foram testemunha do chamado de Paulo. E esse encontro, então, vai mudar a vida de Paulo para sempre, né? É nesse encontro que Saulo, né, que o velho homem perseguidor, ele é deixado para trás. É aqui que ele tem um encontro verdadeiro com aquele quem ele perseguia. E a partir desse dia, ele vai deixar de ser perseguidor, né, de ser conhecido como perseguidor, para dar lugar a ser perseguido, né? Ele deixa o papel de caçador para cumprir o papel de caçado. Outrora ele perseguia, e agora ele mesmo vai ser perseguido por conta dessa palavra que ele vai pregar e defender. Então Jesus dá uma instrução a ele, vai dizer a ele para ele entrar na cidade de Damasco. Jesus vai dar uma ordem a ele: vá à cidade de Damasco, e lá alguém vai estar te esperando, porque ao mesmo tempo que Deus falou com Paulo, ele falou com Ananias, né? Então, Paulo, ele vai cumprir aquilo que Jesus falou, cego. Ele vai entrar em oração, em um período de oração, onde ele não come e não bebe por 3 dias, esperando com que Deus cumpra aquilo que foi falado a ele no versículo de número 6, onde Jesus fala a ele: levante-se e entre na cidade,
onde lhe dirão o que fazer. Então Paulo vai entrar, vai levantar dali, na verdade ele vai ser levado, porque ele não enxerga, né? E ele vai entrar na cidade de Damasco, e por 3 dias ele vai esperar que alguém lhe diga o que fazer, vai esperar que a mensagem de Deus, que Deus falou, chegue até a vida dele. Então, Saulo se levantou do chão, diz a Bíblia, e ao abrir os olhos ele percebe que está cego. Então ele vai ser conduzido pela mão, a Bíblia diz que ele vai ser conduzido pela mão até a cidade de Damasco, né? Era um homem poderoso, era um homem cheio de autoridade, mas agora totalmente dependente. Totalmente dependente, né? É isso que Deus faz das nossas vidas. A Bíblia diz que ele abate soberbo e dá graça aos humildes. E a Bíblia vai dizer, então, Lucas escreve que Deus ele não vai usar alguém com o poder que Paulo tem. Deus ele não vai usar alguém que possua a autoridade que Paulo possui. Deus não vai usar alguém importante para falar com Paulo e entregar a ele a mensagem que Jesus disse que entregaria, no versículo 6. Jesus então vai falar com Ananias, um homem simples, discípulo do Senhor, né, seguidor do Evangelho de Cristo, um homem convertido, um homem muito humilde, mas totalmente entregue, como eu posso dizer, totalmente disposto a fazer aquilo que Jesus ordenar. Esse homem chamado Ananias, ele vai receber uma missão. Jesus vai falar com ele. Jesus vai falar com ele, né? E vai dizer o seguinte a ele. Ananias, versículo 11. Vá à rua chamada direita, à casa de um certo homem chamado Judas. Lá, você vai perguntar por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Esse homem está orando nesse momento. E lá, você vai falar com ele o seguinte. Você vai impor as mãos sobre ele, porque o impor as mãos era algo feito desde o tempo de Moisés. E Jesus vai continuar instruindo Ananias, dizendo o seguinte: Ananias, eu já mostrei a ele uma visão. Esse homem está orando e eu já mostrei a ele numa visão você, um certo homem chamado Ananias, que chegando e impondo as mãos sobre ele, vai fazer com que ele volte a enxergar. Deus fala com Ananias e dá a ele essa missão. Essa missão é fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes recebemos da parte de Deus, né, uma missão de cumprir algo e o medo toma conta do nosso coração. E o medo tomou conta do coração de Ananias, porque ele conhecia Paulo. E apesar de ser um homem totalmente pronto a ouvir, né, e obedecer à voz do Senhor, ele se acha agora em meio a uma situação humanamente, né, vamos falar assim, humanamente dificultosa, difícil, né? Porque ele sabe que Saulo é perseguidor, ele sabe que Saulo tem açoitado e matado os cristãos, tem perseguido, né, até a morte. E agora ele, diante de Deus, recebe a missão de ir até esse homem, de orar por esse homem. Então, olha o coração de Ananias nesse momento. Senhor, eu vou chegar lá, ele vai me prender. E é isso que ele questiona com o Senhor. Ananias, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem está fazendo no meio do teu povo santo. Eu tenho ouvido falar que ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Eu vou lá invocar o seu nome para que esse homem seja curado. Certamente ele vai me prender, certamente ele vai fazer o que tem feito com todos os santos que têm ministrado a tua palavra. O medo tomou conta, mas Jesus encoraja. Jesus é quem nos capacita. Jesus é quem nos dá discernimento para entender qual é o propósito dele nas nossas vidas. E a palavra de Jesus para Ananias é: Ananias, vai. Vai, porque Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis. Vai, porque eu mostrarei a ele o quanto ele há de padecer por amor do meu nome.
Mediante essa palavra de Jesus, Ananias, ele obedece, né, ao Senhor, ele vai até a rua que o Senhor mandou, chega à casa de Judas, encontra então Saulo, que já havia recebido do Senhor a visão acerca do que ia acontecer. E a gente entende com isso que Deus é realmente responsável por aquilo que ele comissiona os seus a fazer. Quando o Senhor, ele confia algo sobre você, por mais dificultoso que isso seja, por mais difícil que seja você cumprir isso, muitas vezes você pode achar: eu não tenho força, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, eu não vou conseguir, eu não tenho meios, eu não tenho recursos, eu não tenho como ir, eu não tenho como voltar. Saiba que Deus, ele é responsável por aquilo que ele confia a você para fazer. A missão dada por Deus sobre as nossas vidas é responsabilidade do Senhor. A capacidade pertence a Ele, os meios pertencem a Ele, ir e voltar pertence a Ele. Apenas esteja pronta para cumprir aquilo que o Senhor confiar você de fazer. Nunca diga: não, Senhor, eu não posso, porque nós não podemos. A palavra do Senhor fala: sem mim nada podereis fazer. Nem aquilo que nós achamos que temos recursos e nem aquilo que nós achamos que já temos sabedoria suficiente. Nem isso nós podemos fazer sem a presença do Senhor. Ananias vai cumprir a ordenança de Deus, vai ir a essa rua, vai impor as mãos sobre Saulo. Neste momento, escamas caem dos olhos dele, ele volta a enxergar. A Bíblia diz que ele come, porque ele está 3 dias sem comer e sem beber. Ele come, recupera suas forças e inicia o chamado de Deus sobre sua vida. A Bíblia diz que ele vai pregar na cidade de Damasco. A autoridade de Deus agora se apossa dele, porque Ananias orou. Ele recuperou a sua visão, e não só recuperou a sua visão, como a Bíblia vai dizer que Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele então é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo então traz sobre a vida dele capacidade e ele vai começar agora um trabalho de pregação. Ele começa a pregar o Evangelho de Deus. O povo, ele fica perplexo porque ele sabe quem é Paulo, eles conhecem a fama de Paulo. E então os sacerdotes e os líderes, eles sabem que Paulo, ele ia chegar naquela cidade com cartas autorizando ele a levar esse povo, né, de volta a Jerusalém para ser preso. Mas agora eles começam a ver Paulo pregando a respeito da fé que antes ele condenava e perseguia. A cabeça desses ouvintes, ela fica meio confusa. Mas logo o testemunho de Paulo entra no coração de muita gente e a pregação de Paulo alcança muita gente. Porém, os líderes, aqueles que outrora eram amigos dele, aqueles que outrora estavam do mesmo lado que ele, perseguindo, né, açoitando, prendendo os santos de Deus, agora estão vendo um outro Paulo. E agora vão também tentar prender Paulo, vão também perseguir Paulo, por conta da fé que está na vida dele agora. E a Bíblia diz que eles vão então tentar prender, e na tentativa de prender Paulo, a Bíblia diz que pessoas, né, que estão vendo a mudança em Paulo, os discípulos, eles vão então colocar Paulo num cesto e tirar ele da cidade de Damasco, né, na tentativa de salvar a vida dele dos seus perseguidores. Então Paulo começa agora, né, ele vive a sua primeira perseguição, ele vive na carne aquilo que ele estava fazendo, né? E então a Bíblia vai dizer que esse serviço, né, de pregação na cidade de Damasco, Paulo conta, quando escreve a carta aos Gálatas, que ele permaneceu ali por 3 anos, na cidade de Damasco, pregando e alcançando vidas para Cristo. Os discípulos, os apóstolos, Pedro, João, os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, eles estão meio ainda cautelosos quanto à conversão de Paulo, né?
Eles estão outrora agora com medo de que Paulo está persuadindo, enganando na tentativa de se filtrar no meio deles e fazer com que eles sejam capturados. Então, eles estão meio receosos quanto à conversão de Paulo. Eles ainda não sabem se acreditam de verdade que foi uma conversão verdadeira, porque eles sabem, né, tamanha autoridade que Paulo tem e tudo que ele fez, né, na vida dos santos de Deus. Então a Bíblia vai dizer que depois de 3 anos de conversão, depois de 3 anos daquele encontro com Jesus na chegada da cidade de Damasco, ele vai partir rumo a Jerusalém. Ele vai partir rumo ao encontro com esses apóstolos. Só depois de 3 anos é que Paulo ele vai chegar à presença de Pedro e vai estar entre os apóstolos do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 26 que quando Paulo chega a Jerusalém, ele tentou se encontrar com os apóstolos, mas todos estavam com medo, pois eles não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado um discípulo. Então eles estavam receosos. A Bíblia diz que os discípulos estavam meio amedrontados, né, e não acreditavam muito. A Bíblia diz que quanto mais é perdoado, mais amamos, né? Só nós sabemos das nossas renúncias e só nós sabemos da nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus. E os olhares, né, as críticas, elas são comuns, né? As pessoas não acreditarem na nossa conversão e nos acusarem, porque antes era isso, porque antes era aquilo. Então, não faça isso, querido. Vá com cautela, sim, porém não julgue a obra que Deus faz na vida das pessoas. Paulo viveu isso. Ele não foi totalmente recebido, abraçado, né? E bem querido no meio dos apóstolos, porque os apóstolos eles tinham medo de que essa conversão não fosse verdadeira. Mas a Bíblia vai dizer que um homem chamado ele vai ajudar, na tentativa de ajudar Paulo a se encorajar Paulo a estar no meio dos discípulos. Esse homem ele vai então testificar daquilo que ele viu na cidade de Damasco, da conversão que ele viu na vida de Paulo, das obras que Paulo fez lá, como ele pregava com autoridade, como ele pregava com sabedoria na cidade de Damasco. E agora ele vai então ajudar Paulo a ter comunhão com esses discípulos. Ele vai testificar da vida de Paulo, né, e de tudo que Deus fez na vida dele. Então, Barnabé ele vai testificar, ele vai testemunhar a respeito daquilo que aconteceu na vida de Paulo, para que os apóstolos ele possam acreditar, né, naquilo que Deus fez na vida de Paulo. Deus sempre vai enviar sobre as nossas vidas um recurso, sempre vai enviar uma maneira de nós cumprir aquilo que o nosso coração está disposto a fazer, segundo aquilo que o Senhor nos confiou. Então a Bíblia vai dizer que por 15 dias Paulo permanece com Pedro, conversando com Pedro. Certamente eles vão conversar a respeito de tudo que aconteceu. Pedro vai abrir espaço para conhecer Paulo, para testificar que é verdadeira a conversão dele. E vai se iniciar então agora, né, um novo período na vida, tanto na vida dos apóstolos quanto na vida de Paulo. A partir do versículo de número 32, o capítulo 9, ele vai dar espaço agora para falar a respeito de Pedro, né? Ele não vai falar a respeito de Paulo, ele vai falar a respeito de Pedro, que Pedro ele vai então agora partir, né, de Jerusalém. Ele está ali com Paulo, mas ele parte agora de Jerusalém, vai à cidade de Lida. Na cidade de Lida, um homem chamado Enéas, paralítico há 8 anos, ele é curado, né? Acontece esse milagre, as pessoas ficam admiradas porque conhecem esse homem também, é visível o milagre de Deus, vidas são alcançadas através desse milagre. Mais uma vez, Pedro
manifesta o poder de Deus que está sobre a vida dele, curando esse homem chamado Enéas em nome de Jesus. Mais uma vez, as pessoas, por conhecerem a vida desse homem, elas se rendem ao evangelho. Pedro, então, estando na cidade de Lida, vai dizer que Lida era perto de Jope, e na cidade de Jope existia uma mulher chamada Dorcas. Esta mulher era uma mulher que atendia viúvas, né, nas suas necessidades. Eu vejo aqui o primeiro ministério de mulheres da Bíblia Sagrada. Eu vejo aqui a primeira líder de mulheres, né? Essa mulher chamada Dorcas, ela vivia na cidade de Jope. Jope era uma cidade de pescadores, uma cidade onde a profissão dos homens em si era pescar. Eles viviam, né, do recurso do mar. Então, por ser uma cidade que vivia da pesca, muitas vezes esse mar, né, agitado, ele ceifava a vida desses homens, né? Muitos homens perdiam a vida por conta desse mar. Então, muitas viúvas existiam na cidade de Jope, ficavam sem recursos, ficavam com seus filhos e sem poder se manter, sem ter recursos para se manter. Com isso, o coração de Dorcas, né, uma discípula convertida ao evangelho, ela vai entender o que é compaixão, vai entender o que é o amor de Deus vai encher o coração dela e ela vai começar a alcançar essas vidas nas suas necessidades, essas viúvas deixadas, né, assim, sem seus maridos, sem os mantenedores da sua casa, né? Nessa época as mulheres não tinham uma profissão, então elas dependiam dos seus maridos. Então, com a morte de seus maridos, elas precisavam ser atendidas, né? Alcançadas. Por isso que a igreja ela tinha essa missão de atender as viúvas e os órfãos, né? Essas viúvas, elas eram deixadas com seus filhos que ficavam órfãos de seus pais. E Dorcas, ela vai então iniciar um ministério de assistência. Ela não apenas pregava a palavra do Senhor para essas mulheres, mas ela atendia, costurava, fazia vestes, fazia roupa para os filhos, fazia roupa para essas mulheres, atendia elas com alimentos, né? Com suprimentos. E automaticamente essas mulheres, elas manifestaram no seu coração um amor muito grande por essa mulher que não desprezou essas viúvas, né? E seus filhos, não a deixou em meio às suas necessidades. Essas mulheres amavam a Dorcas, e agora a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está em Lida, essa mulher chamada Dorcas, ela morre. E quando ela morre, essas mulheres que são atendidas, essas viúvas atendidas por elas choram a morte de Dorcas, né? Elas se compadecem e elas pedem para que homens vá até a cidade de Lida, chame Pedro para orar por Dorcas. E Pedro, então, ele se dispõe, ele vai à cidade de Jope, né? Junto com esses homens, chega lá, ele vê uma multidão de pessoas chorando, ele vê uma multidão de pessoas clamando, chorando a morte de Dorcas, e ele vai pedir para que eles se afastem, porque os milagres, eles precisam de pessoas quando é para glorificar a Deus. No momento da luta, no momento do impasse, do choro, da oração, é você e Deus. É você e Deus. Quando o milagre se manifesta, aí então sim, precisamos que as pessoas conheçam o milagre e glorifiquem a Deus. Pedro vai dizer, saiam todos e me deixem aqui no quarto. E Pedro vai orar, impor as mãos sobre Dorcas, vai mandar que ela se levante, essa mulher ressuscitada por Deus. E aí Pedro abre a porta desse quarto e apresenta aquilo que glorificará o nome do Senhor, aquela multidão. Dorcas ressuscitada, viva, saudável no meio deles. E aí sim o povo precisa conhecer e glorificar o nome do Senhor. Esse manifesto, esta maravilha, esse milagre vai alcançar mais vidas para a presença de Deus. Vai fazer com que pessoas conheçam a graça e o poder de Deus através desse milagre realizado por Pedro. Então, esse capítulo ele vai se encerrar, né? Esse capítulo se encerra dizendo que Pedro ainda ficou alguns dias nessa cidade de Jope depois desse milagre, né? Depois da ressurreição de Dorcas.
o capítulo de número 9 se encerra no versículo 43, dizendo que Pedro ele fica na cidade de Jope por alguns dias, na casa de um certo curtidor. Era um homem cuja a profissão era curtir a pele dos animais. E eu quero aqui abrir um parênteses que nós vamos continuar no capítulo de número 10, porque a Bíblia fala apenas aqui no versículo 43 e dá essa narrativa para nós. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro, um curtidor. Por quê? Porque naquela época, para os judeus, essa profissão ela não era muito bem vista, ser curtidor da pele dos animais. Porque para curtir a pele dos animais, ele precisa tocar num animal morto. E isso era considerado imundo para os judeus. Então Deus abre esse parênteses, né? Aqui no versículo 43, e vai continuar essa história no capítulo de número 10, e nós nos encontramos lá para ver qual é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus, que Ele te abençoe. Traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos.